Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos revisando, atualizando todos os conteúdos para este ano de 2021. O objetivo é, até o final do ano, ter disponibilizado todos os conteúdos, assuntos importantes dentro da matriz curricular de Geografia, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje, hidrografia. Um assunto amplo, muitos conceitos, apesar de ser um tema tranquilo, mas por conta de haver muitos conceitos, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 partes, em 3 vídeos ou em 3 blocos, ok? Então, vamos dar início então com o conceito de hidrografia. O que é hidrografia? Nada mais é do que o ramo da geografia que vai se dedicar ao estudo das águas do nosso planeta, ao estudo dos oceanos, dos rios, dos lagos, do ciclo da água, da disponibilidade de água, enfim, a hidrografia vai estudar a hidrosfera, ou seja, a parte formada aí por toda a água do nosso planeta. Aí, apenas a nível de curiosidade, a relação da água com os seres vivos, todos os seres vivos, a vida é muito dependente da água. Nosso corpo é grande parte formado por água. Então, o desenvolvimento da vida está diretamente atrelado à disponibilidade de água. Tanto que os locais em que há maior biodiversidade, ou seja, variedade de seres vivos, são os lugares em que há maior quantidade de água. Então, a vida depende da água e nosso planeta possui as condições ideais. Há um tempo atrás, pensava-se que apenas o planeta Terra tinha água líquida disponível. Hoje, estudos mais recentes mostraram que Marte, por exemplo, também tem água líquida, corrente. Porém, o nosso planeta ele tem as condições ideais para o desenvolvimento da vida, como a quantidade de água líquida, a questão da temperatura. Estados físicos da água na natureza. Quais são os estados físicos em que encontramos a água na natureza? Encontramos a água no estado sólido, forma aí de gelo, as moléculas muito juntas umas das outras. Encontramos a água em estado líquido. Observem a disposição das moléculas em cada estado da água. Estado sólido, as moléculas de água bem juntas, estado líquido. E também encontramos água em estado gasoso ou vapor. Então, nesse exato momento aqui, no ar aqui ao nosso redor, existe água em estado gasoso. É o que dá a umidade do ar. Aqui a fórmula da água, H2O, apenas a nível de curiosidade, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Em termos de superfície do planeta Terra, é notório ao observarmos aqui que há mais água do que terra. Então, na superfície nós temos aproximadamente 73% coberto de água, de azul e branco aqui, e apenas 27% está coberto de terra, que são aí os continentes e ilhas. Bom, vamos à distribuição da água na Terra em doce e salgada. Primeiro, doce aqui vamos colocar entre aspas. Por quê? Porque tanto a água salgada quanto a água dita doce, elas possuem sais minerais. E qual a diferença então? A água salgada, que está presente nos oceanos e mares, é uma água que tem uma quantidade muito grande de sais. E a água doce é aquela em que não há uma quantidade tão grande de sais, como nos rios, por exemplo. Então, essa é a diferença. Mas ambas têm a presença de sais minerais. Na natureza, a água tem sais, água líquida. E de 100% de toda a água na Terra, 97,3% é salgada e apenas 2,7% aproximadamente é água doce.
proporção de água doce é bem pequena. E vamos ver desses 2,7% de água doce, onde que se encontram esses 2,7% de água doce? Estão aqui, ó, nas águas subterrâneas, nos lagos e pântanos, rios, na atmosfera e nas geleiras. Então, dessa água doce, mais de 70% está presente na forma de geleiras. Depois, de 100% dessa água doce, 22,4% é água subterrânea, presente nos lençóis freáticos, lençóis artesianos, aquíferos. 0,35% está presente em lagos e pântanos. Apenas 0,01% da água doce está presente na forma de rios e o restante na atmosfera. Então, o rio, que é a nossa fonte de água mais facilmente utilizável, ele representa uma quantidade bem pequena do total de água doce. Apenas 0,01% da água doce está presente nos rios. E a maior parte da água doce, portanto, está presente nas geleiras e águas subterrâneas, ou seja, abaixo da superfície. Bom, vamos aqui à distribuição, a proporção do consumo de água. Nos países mais ricos, nos países ditos desenvolvidos, a indústria é a atividade que consome a maior quantidade de água. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é a agricultura a atividade que consome a maior quantidade de água. E em termos de mundo, é também a agricultura que vai necessitar da maior quantidade de águas para o cultivo das diversas plantas, principalmente através da irrigação, ou seja, precisa de água para irrigar as plantações. E no Brasil, não é muito diferente do que nós vemos aí em termos de mundo. Agricultura, 72% do consumo de água no Brasil, 72% é para a agricultura, 11% é para o consumo animal, 9% é para o consumo urbano, 7% é para a indústria e 1% é para o consumo rural, excluído o consumo animal. Porém, pessoal, não é porque a agricultura é a atividade que concentra o maior consumo de água que devemos desperdiçar ou usar de forma irracional a água. Não vou economizar porque a agricultura utiliza a maior quantidade de água. Isso é um pensamento muito errado, um pensamento incoerente. Não é porque a agricultura consome a maior parte de água que eu não devo fazer a minha parte. Devemos sim combater o desperdício de água, fazendo a nossa parte. Se a agricultura consome uma grande quantidade de água, é porque a agricultura, de toda forma, é imprescindível. É a agricultura que fornece basicamente aí os principais produtos da nossa alimentação e da alimentação mundial. Bom, agora vamos passar para o ciclo hidrológico ou ciclo da água. E o que é o ciclo da água? O ciclo da água nada mais é do que a circulação da água na natureza, circulação e transformação da água na natureza. Então, vamos começar o ciclo da água por um fenômeno chamado evaporação. O que é evaporação? Evaporação é quando, através da energia do Sol, principalmente, a água que está no estado líquido, por conta da energia solar, ela passa para outro estado físico, ela passa para o estado gasoso. As moléculas elas se afastam, ficam mais leves e sobem. Então, essa passagem da água de forma natural do líquido para o gasoso é a evaporação. Quando se dá a evaporação a partir dos seres vivos, das plantas, dos animais, nós temos a chamada evapotranspiração ou transpiração, ok? Uma vez na atmosfera, a água em estado de vapor ou estado gasoso, por conta
da alta camada da atmosfera ser mais frio, as moléculas vão se aproximando e passam do gasoso, elas voltam para o líquido novamente, isso na atmosfera. E essa mudança ganha o nome de condensação. E quando que observamos a condensação? Quando há nuvens no céu. Nuvens nada mais são do que água líquida. Basicamente é isso. E aí, a água líquida vai se acumulando nas nuvens, pesa e vai cair. Quando a água que está na atmosfera, na forma de nuvens, ela cai na superfície, nós temos o que se chama de precipitação. Fernando, o que é precipitação? É a água líquida da nuvem caindo na superfície, seja na forma de chuva, de neve ou de granizo. E aí, parte dessa água da precipitação escoa através de rios, voltando para os oceanos e mares. E outra parte infiltra, entra, é absorvida pelo solo, indo formar as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, os lençóis artesianos, os aquíferos, assuntos que vamos tratar na videoaula 3 de hidrografia. Ok? E assim nós temos o ciclo novamente. Evapora, condensa, precipita, escoa, evapora, condensa, precipita, escoa. É um ciclo constante na natureza. Aí, novamente, o ciclo da água. Chuva ácida é uma chuva que, além da água, logicamente, ela contém ácidos, principalmente o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Por quê? A poluição das fábricas, dos automóveis, até mesmo das queimadas, das usinas termoelétricas que utilizam petróleo, essa poluição ela emite gases que reagem com o vapor da água presente na atmosfera, formando ácidos. E aí vai cair água e vai cair também ácidos. Toda chuva ela tem um nível de acidez, mas quando essa quantidade de ácidos é muito grande, nós temos a chuva ácida, que é muito característica de áreas em que há concentração urbana, industrial. Agora vamos passar para a água salgada. Vamos terminar essa primeira videoaula falando da água salgada. Então, o que é água salgada? Água salgada é o termo utilizado para a água dos oceanos e mares, onde a quantidade de sais é muito grande. Agora vamos entender de onde vem essa quantidade de sais toda que está presente nos oceanos e mares. Essa quantidade de sais vem das rochas que estão nos continentes. E quem que tira esses sais das rochas e joga nos oceanos e mares? E é a água da chuva e dos rios que lavam os continentes, dissolvendo as rochas e depositando esses sais nas partes mais baixas da Terra, os oceanos e mares. Então, a água salgada é aquela que tem uma concentração muito grande de sais. A água da chuva e dos rios, eles dissolvem, eles retiram os sais das rochas e vão depositar onde? Nos oceanos e mares. E os oceanos e mares têm para onde escoar esse sal? Não, eles concentram esse sal. Por isso que os oceanos e mares formam aí a chamada água salgada do nosso planeta. Então, todo o sal que os rios trazem são depositados no mar. Quando vamos à praia, que vemos também aquela areia na praia ali, também aquela areia ali veio dos continentes. Foi a chuva, os rios que que transformaram essa rocha em fragmentos e jogaram no mar. Então é basicamente isso. Oceanos. O que são oceanos? Oceanos são grandes massas de água salgada que circundam e separam os continentes. Então é basicamente isso. Essas grandes porções de água entre os continentes, grandes porções de água salgada. Nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico. Alguns autores falam também em Oceano Glacial Ártico
Outros já dizem que não existe o Oceano Glacial Ártico, que ele é apenas uma continuação do Atlântico e do Pacífico. Há alguns autores que falam de Oceano Glacial Antártico aqui, porém, a maioria dos autores entende que não existe Oceano Glacial Antártico, que é apenas o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Índico. Então, de toda forma, precisamos escolher uma classificação e vamos utilizar essa, que traz aí 4 oceanos: o Atlântico, Pacífico, o Índico e o Glacial Ártico. Cada oceano tem as suas características de densidade, temperatura da água. A grande importância dos oceanos, a principal talvez, é que, de fato, descobriu-se que são os oceanos a formar o pulmão do planeta. São os oceanos a produzir a maior quantidade de oxigênio que é lançada na atmosfera. O oxigênio, esse gás aí responsável pela nossa respiração. Então, de onde vem o oxigênio que respiramos? A Amazônia recebeu o título de pulmão do mundo injustamente. Somadas as espécies de algas marinhas e de água doce, produzem 55% do oxigênio do planeta. Então, a floresta amazônica, que antes recebia o título de pulmão do mundo, no processo de fotossíntese, ela pega o gás carbônico e devolve oxigênio, mas na respiração ela vai precisar novamente desse oxigênio. Então, não é a floresta amazônica o pulmão do mundo, e sim os oceanos. Não é por isso que também devemos diminuir a importância da floresta amazônica. Ela tem uma importância enorme. Então, muitos aí falam que ela é o ar-condicionado do planeta, enquanto os oceanos são o pulmão do mundo, a floresta amazônica é o ar-condicionado do planeta, tem uma importância para o clima, não só na América do Sul, mas do mundo todo. Ondas, apenas a nível de curiosidade, ondas, que são esses movimentos das águas superficiais, essas agitações das águas superficiais, são causadas principalmente por conta dos ventos. Temos também as marés, que são esse sobe e desce do nível do mar. Descobriu-se que esse sobe e desce do nível do mar, que ganha o nome de maré, é causado aí pela atração gravitacional do Sol e da Lua. Então, é o Sol e a Lua a causar esse sobe e desce do nível do mar, que ganha o nome de maré. Temos as correntes marinhas, que são essas águas do oceano que circulam nos oceanos, se movimentam, se deslocam, como se fossem grandes rios dentro dos oceanos, e se deslocam basicamente aí por vários motivos, dentre os quais por conta dos movimentos da Terra. A Terra se movimenta, então as águas também se agitam e se deslocam. E as correntes marinhas ou correntes marítimas, elas estão relacionadas a muitos fenômenos, como, por exemplo, aqui no norte da Europa, é uma corrente marinha de água quente que ameniza o rigor climático aqui no norte da Europa. Tem correntes marinhas que causam desertos em regiões costeiras, tem correntes marinhas que causam a circulação da água do oceano, aumentando a atividade pesqueira. Então, correntes marinhas também é um assunto muito importante. Diferença entre oceano e mar. Vamos lá. Oceanos, como vimos, são as grandes massas de água salgada do planeta. E os mares? Mares é o termo utilizado para as partes do oceano próximas aos continentes. Então, por exemplo, a parte do oceano perto do continente é o que chamamos de mar. Aqui nós temos o mar, próximo do continente. O continente que está próximo do mar ganha o nome de litoral. Aqui nós temos o litoral e aqui nós temos o mar, que é a parte do oceano que está perto do continente, o mar. E também utilizamos a palavra mar para grandes lagos de água salgada, como o Mar Morto, por exemplo. Aqui nós temos o Mar Cáspio. É um gigantesco lago de água salgada. Gigantescos lagos de água salgada ganham o nome de mar. E por que essa água desse lago é salgada? Porque um rio vai depositando água e sais ali
e esse lago é uma depressão, não tem para onde escoar o sal se concentra ali e vai formar um lago de água salgada. Lago de água salgada também a gente utiliza o termo mar. Então, tanto oceanos quanto mares são água salgada. Qual a diferença? Mar é a parte do oceano que está perto do continente ou é um grande lago de água salgada? E o Mar Morto? O Mar Morto é muito interessante por conta de ele ser tão salgado, tão salgado, tão salgado, que as pessoas não afundam, elas flutuam, porque a densidade dele é muito grande. E ele tem esse nome porque não se desenvolve vida ali, praticamente não se desenvolve vida de tão salgado que ele é. Mar Morto, grande lago de água salgada, localizado na Palestina e alimentado pelo Rio Jordão. Este lago contém uma salinidade muito grande, onde praticamente não se desenvolve vida. A pouca precipitação, a grande evaporação e sua localização numa depressão favorecem essa salinidade acentuada. Então, o que é uma depressão? É uma parte mais baixa cercada de outras mais altas. Então, nós temos o Rio Jordão, que alimenta o Mar Morto. Só que o rio traz não só água, mas também sais que vão se acumulando aqui. Por isso, nós temos os lagos de água salgada. O sal não tem para onde escoar, ele vai se concentrando, se acumulando ali. Não tem peixe, você praticamente não encontra vida ali, de tão salgado que é. Exploração econômica dos oceanos e mares. Pesca, navegação, turismo, extração de petróleos, gás natural, sal. Então, a principal forma de obtermos sal é da água do mar. Então aí, ó, turismo através de cruzeiros, atividade pesqueira, navegação também, grande parte do comércio internacional é feito na navegação marítima, extração de petróleo, as principais zonas de pesca no mundo. Agora vamos falar das principais fontes de poluição das águas marinhas. É um assunto preocupante porque, como vimos, o oceano ele tem uma importância gigantesca para a estabilidade da vida na Terra. Um grave problema ambiental é a poluição das águas marinhas. Então vamos ver aí os principais, a origem da poluição dos oceanos. Agora já passando para a parte final desse primeiro bloco, é possível retirar o sal da água do mar, tornando a água do mar uma água própria para o consumo? Sim, a resposta é sim. Já existe um processo chamado dessalinização, que consiste na retirada de sais da água de oceanos e mares, tornando esta água doce e própria para o consumo. Isto, inclusive, pode ser a solução de muitos lugares com pouca água doce disponível. Então, vários países aí que têm pouca água doce disponível já estão utilizando essa tecnologia da dessalinização. O Brasil, inclusive, já consome água obtida do mar através desse processo aí de dessalinização da água do mar. Uma tecnologia que começou a ser desenvolvida na década de 50, mas talvez até antes já existia já estudos, pesquisas e formas aí de transformar a água salgada do mar em água doce própria para o consumo. Então, sempre foi um medo muito grande da humanidade a questão da água. Então, isso daí, o desenvolvimento dessa tecnologia e, com o passar do tempo, o barateamento desse processo, acalma um pouco os ânimos da população mundial na questão aí da água doce. Israel, por exemplo, já tem fartura hídrica, é um país num deserto. Já tem até parques aquáticos em Israel com fartura hídrica e graças à dessalinização da água do mar. Então, pessoal, assim nós terminamos o primeiro bloco aí do nosso estudo de hidrografia.